Bom galera, como vocês podem ver aí, eu quase desisti desse vídeo, porque enquanto eu estava gravando o vídeo aqui, eu tive a infelicidade de deixar cair no chão o aparelho e rompeu o processador. Então eu até fiz aqui, tirei o processador dele para um possível rebalem futuramente, mas eu não tenho extenso, então não vou conseguir. Mas eu pensei que não, as dicas ainda vão valer, vai ajudar, então eu vou dar sequência no vídeo. Editei a primeira parte, até eu achava que ele estava funcionando, mas o aparelho parou de vez. Mas as dicas que eu vou passar funcionam, já testei em vários aparelhos que apresentaram o mesmo problema. Então acompanhe o vídeo, que com certeza esse vídeo vai te ajudar. Então, antes de dar sequência no vídeo, eu vou pedir para você, se você não for inscrito aqui no canal, que se inscreva, que dê seu like. Se tiver alguma dica, alguma coisa que agrega ou até mesmo alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, beleza? Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal InfoJNet. Pessoal, nesse vídeo eu vou trazer aqui várias dicas de problemas comuns que acontecem com esses aparelhos aqui de TV Box, indiferente da marca. No caso aqui é o MXQ 4K, existe também o MXQ Pro, enfim, existem vários modelos, não somente MXQ, mas também as demais marcas de TV Box também pode acontecer problemas como está se reiniciando sozinho, você mexeu no aparelho aqui, ele se desliga, entendeu? Então nesse vídeo eu vou trazer várias dicas para você fazer funcionar até mesmo um aparelho desse aqui que não liga. Eu vou estar dando uma dica aqui de como fazer para ressuscitar esse aparelho aqui, para ele voltar a ligar, porque é muito comum queimar um componente aqui na entrada, e nesse vídeo eu também mostro como fazer. Então eu vou começar aqui pelo mais simples, né? O aparelho está aqui conectado, certo? E simplesmente alguém mexeu nele aqui, ele se desliga, né? O que acontece? Geralmente isso acontece pelo problema aqui no conector. Então essa é a primeira dica aqui, dica simples. Você mexeu no aparelho aqui, ele se desliga quando mexe. Na verdade o aparelho aqui não é para mexer, né? Eu não sei porque as pessoas têm a mania de ficar tirando e colocando isso aqui. Aqui não, né? Mas tudo bem. O que acontece? No conectorzinho aqui, ó, ele tem tipo uma molinha aqui, ó. O que você vai fazer? Você vai pegar um palito de dente, né? No caso aqui eu estou usando essa câmera focar, essa chavezinha de AB-chip. Você vai pegar nas molinhas aqui, ó, e vai erguer aqui um pouquinho, entendeu? Vai erguer um pouquinho aqui, ó. Ó, ergueu de um lado, ergueu do outro e conecta novamente. Muito provavelmente esse problema de mexer no aparelho vai resolver fazendo simplesmente isso aqui. Só erguendo aqui as molinhas já vai voltar a funcionar. Tá, beleza. O aparelho não está ligando, certo? Então o que acontece? Muito provável que o problema esteja na fonte. Muitas vezes, eu vou até ligar essa fonte na tomada aqui para mostrar para vocês. Ó, liguei a tomada aqui e vou testar aqui a voltagem dela. Ó, dando para ver. Negativo para lado de fora e o positivo para lado de dentro. Ó, a voltagem 4.99, 5 volts lacrado. Beleza, é a voltagem que o aparelho necessita. Porém, muitas vezes a pessoa vai fazer a medição aqui utilizando o multímetro e a voltagem pode até estar certa, mas a amperagem que a fonte está mandando, ela não está mandando a amperagem certa. Então vamos ver o exemplo dessa fonte aqui. Ó, essa fonte aqui é uma fonte de 5 volts, 1 ampere. Então, para esses aparelhos aqui, 1 ampere é pouco, certo? E se a fonte estiver fraca, ela não vai estar mandando esse 1 ampere. Então, o ideal é fazer o teste com outra fonte, colocar uma fonte de 2 ampere para testar. Beleza, trocou a fonte, o aparelho não liga mesmo assim, o que você vai fazer? Então vamos para o método mais difícil, mas ainda sendo fácil. Você vai fazer a ligação do aparelho utilizando um cabo desse aqui, certo? Ele é um cabo USB, que ele vai mandar aqui USB para USB, certo? USB macho. Você vai ligar numa fonte do celular que seja acima
de 3 amperes, né? Deixa eu ligar aqui na fonte aqui para mostrar para vocês. Ó, liguei na fonte e vou ligar em alguma porta USB. Feito? Ó, ligou, já acendeu o LED. Então galera, aqui tá a placa do aparelho, já desmontei, já removi a placa. Como eu tinha falado aqui, eu removi o processador dele, tá? Ia fazer um rebalem, mas optei por desistir de fazer o rebalem. Certo? Então essa dica aqui é caso o aparelho não esteja mais ligando. Você coloca na fonte, trocou a fonte, não dá nem sinal de vida, não acende nenhum LED. Então o que você vai fazer? Aqui eu já deixei os fios estanhados, certo? Para que vocês possam entender o processo. Aqui é o seguinte, pessoal. Caso ele não ligue mais, o que eu fiz? Eu utilizei aqui de uma das portas USB para pegar o positivo, certo? Então o positivo eu estou pegando desse ponto aqui. A medição para você saber qual que é o positivo, qual que é o negativo, é bem simples. Então você vai utilizar do multímetro, ou então você vai seguir aqui o exemplo da placa. Pode ver aqui os USB para cá, né? Pegando aqui essa porta USB, o positivo é o primeiro pino. Então você vai soldar um fio aqui para ser o positivo, certo? E algum ponto para ser o negativo. Você já vai entender o que acontece aqui. Na verdade, negativo geralmente não precisa. O jumper que precisa é o jumper do positivo. Então esse jumper ele vai funcionar da seguinte forma: você vai ter que ligar ele aqui no positivo do conector jack, que é esse conector aqui. Mas enfim, eu vou mostrar como que faz aqui para você identificar no multímetro. Então eu estou aqui com o multímetro, vou colocar ele aqui em bip, né? Que é essa escala aqui de continuidade. Então quando eu encostar uma ponta na outra, ela apita. Então eu quero saber qual que é o negativo do USB, certo? Eu já sei que o negativo é o de baixo aqui. Esse aqui é o negativo. Mas enfim, para você identificar ele, você vai encostar em qualquer conector aqui. Eu vou encostar na carcaça do conector de HDMI e vou encostar aqui no primeiro ponto. Ó, não apitou. Se eu encostar no segundo ponto, ele apita. Então aqui é o negativo, certo? Mas o que a gente precisa é o positivo. Então, no USB analógica, o outro ponto, né, vai ser o positivo. Então aqui é o seguinte, eu vou fazer um jumper do ponto positivo do USB para o ponto positivo aqui do conector jack, que é esse conector aqui. Ah, mas como eu sei que é esse conector? O teste da mesma forma, coloca na carcaça aqui e encosta aqui, ó. Não apitou, o lado que apitou é o negativo, então eu sei que esse aqui não é o positivo. O que sobrou aqui é o positivo, ó. Aqui apita também, carcaça. Esse aqui não apitou, é o positivo. Então eu vou soldar essa pontinha aqui, certo? Fazendo isso, automaticamente ligando a fonte aqui, ele já vai começar a funcionar novamente. Beleza, agora vocês devem estar se perguntando por que tem esses outros dois cabos aqui. Esses dois cabos aqui é o seguinte, galera. Eu coloquei eles aqui porque eu adaptei um cooler aqui no dissipador do processador, certo? Então eu peguei esse micro cooler aqui, ó. Antes ele estava colado aqui o dissipador e parafusei em cima. E aqui é o seguinte, no caso desse cooler aqui eu consigo identificar qual que é o positivo e qual que é o negativo. Ó, se eu olhar aqui, ó, esse lado de cá, fiozinho vermelho, é o positivo, certo? Então eu vou colocar aqui dentro do conector positivo, e o outro lado eu vou colocar no negativo. Negativo, da mesma forma, você pode puxar de qualquer ponto GND, ponto negativo da placa. Eu optei em puxar aqui do negativo do HDMI. Então assim ele já funciona, ele já começa a girar e dissipar o calor. Outra dica que eu tenho, porque esse cooler aqui já é mais difícil de encontrar, você perfurar aqui e colocar um cooler na parte de cima. Não vai ficar bonito, certo? Mas vai fazer com que ele ventile.
porque esse dissipador que vem aqui no original, ele é muito pequeno, ele não dissipa. Então o que acontece? Muitas vezes o aparelho ele se reinicia, ele se desliga por conta do aquecimento do processador, certo? Infelizmente não vou poder testar, porque acabei danificando a placa aqui, ela tá até torta, tá aquela no chão depois. Isso me deixa nervoso. Mas enfim, para dar sequência no vídeo, eu optei em fazer assim mesmo, para que vocês possam entender. Então bem simples o processo, né? Vocês podem fazer esse jumper aqui ligando no positivo, recapitulando, ó, o primeiro ponto de cima até o ponto da direita, você solda esse pontinho aqui, beleza? Caso ele não esteja ligando, ele vai voltar a ligar. Se por acaso ficar com os LEDzinhos aqui bem fraquinho, pode ter certeza que o processador fritou, né? Então não tem o que fazer. Tem a opção de fazer rebalem, mas o rebalem ele sai mais caro do que o próprio aparelho. Então esquece essa ideia. Se for nesses aparelhos aqui MXQ Pro, não compensa, né? O conserto sai mais caro do que o próprio aparelho. Mas é isso aí. As dicas são simples, tá? Se funcionou para você, não esqueça de comentar. Se você tiver alguma sugestão, mais alguma dica que vá agregar a esse vídeo, comente aqui embaixo. Não deixe de se inscrever no canal e também de dar o like aqui no vídeo. Valeu, forte abraço e até mais. Fui!